Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 777, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 777, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar para a vida do animal irracional, e são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética. A energia magnética é uma energia feroz, como animais de 4 pés e como animais de 2 pés. E como são filhos do eixo da terra, vão se transformar em Exus, com o garfão na mão, vão espetar os materialistas que pensam que a vida é essa mesmo. Nascer, sofrer e morrer. Todos os materialistas vão ser espetados com garfão, porque pensam que a vida é essa mesmo. E aí estão as transformações da natureza. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E como são filhos do eixo da terra, vão correr toda a hierarquia dos Exus. É que vêm para a terra e na terra vão se transformar em animais irracionais. Depois é que vêm para a terra. E na terra vão se transformar em animais irracionais. Vão se transformar de pedra para peixe, de peixe para pedra. Vão penar muito, vão sofrer muito, vão dizer: maldita hora em que eu não desenvolvi o meu raciocínio em tempo para voltar ao meu estado natural. Para voltar ao meu estado natural. Se eu tivesse desenvolvido o meu raciocínio, estaria no mundo racional, com meu corpo de energia de vida eterna, com o meu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935 e não sentiram as mudanças dessas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não sentiram as mudanças dessas 3 energias, porque quem comandava a natureza era a energia elétrica e a energia magnética, e tudo era muito baratinho. Quem está comandando agora a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois a humanidade passar por esses transes todos, terem a oportunidade de desenvolver o raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E aí está a fase do 3º milênio, a fase da racionalização dos povos, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional.
Depois de desenvolver o raciocínio, é que estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a humanidade que a natureza, vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Vão se transformar, feitos pela energia magnética, vão se transformar em animal irracional, porque o mundo é de transformações. E se o animal irracional é feroz, é devido à energia magnética. São feitos por essa energia, a energia pior que existe. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que, enfim, vamos deixarmos de sermos assim, porque já estamos sonhando que estamos transitando pelo espaço, e esse sonho vai se tornar realidade com o tempo, porque vamos nos transformar em energia. Essa energia vai transitar pelo espaço. E os nossos sonhos já estão contando o dia de amanhã, o futuro da humanidade. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para desenvolver o seu raciocínio, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, até todos ficarem prontos para desenvolver o raciocínio. Quando esse estiver pronto, pelo seu desenvolvimento, todos voltarão ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o que somos aqui na Terra? Somos um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de avião e esse avião cair no mar, o pensamento não avisa. Se o pensador for viajar de trem e este se chocar com outro, o pensamento diz que ele não é o culpado. Se houver um desastre de automóvel e todos os ocupantes morrerem, o pensamento não é o culpado. Se as pessoas estiverem dentro de suas casas e serem assaltadas por armas de fogo, o pensamento não é o culpado. E esses assaltos por armas de fogo, o pensamento não é o culpado. Nada é culpa do pensamento, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. E está lapidando direitinho o pensador, para que este pare de pensar e passe a raciocinar. Estamos na era do fogo, na era do salve-se quem puder e se puder. Houve uma grande seca no Pantanal do Mato Grosso, onde morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. Tudo porque a fase do pensamento terminou. E tudo que o pensamento fez e a imaginação estão a caminho da falência. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E a vida é de transformações, porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de bem preparada, voltarem ao seu verdadeiro estado natural,
que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E em vários países, muitos terremotos, em outros países, muitos furacões, muitos tufões e muitos tornados, porque terminou a fase do pensamento. E o mundo, dessa forma, caminha para o seu fim. Estamos no fim da existência dessa deformação e transformação racional, porque todos estão vivendo desconhecidos de si mesmo. Ninguém sabia o porquê que assim são. Ninguém sabia de onde vieram e para onde vão. Ninguém sabia o porquê que todos assim são. De onde são? São do mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não precisa ser destruídos por essas três energias da natureza, que é o câncer, a leucemia e o AIDS. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até ficarem prontos para desenvolver o raciocínio. Depois que o raciocínio estiver pronto para voltar ao seu estado natural, a natureza deixa de desenvolvê-lo. E o estado natural é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, no mundo do verdadeiro Deus. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. E depois que se transformarem em animal irracional, são filhos do eixo da terra. Todos são Exus. E vão espetar os materialistas com garfão na mão, porque os materialistas pensam que a vida é essa mesma: nascer, sofrer e morrer. Não sabe que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E terminou a fase do pensamento em 1935, por isso está aí toda essa violência, porque o pensador perdeu o direito de viver. Está aí essa grande violência no mundo inteiro. Se mata um ser humano à toa, se matam por nada, porque a vida não vale nada. A vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para desenvolver o raciocínio, para quando estiverem prontos pelo desenvolvimento do raciocínio, voltarem ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas ainda assim mesmo, tem que desenvolver o raciocínio. Depois que desenvolverem o raciocínio, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O mundo se aproxima do seu fim. Essa deformação e transformação racional. Porque aqui nessa deformação, somos um João Ninguém. Porque aqui nessa deformação, somos um João Ninguém. E por isso somos um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Somos aqui um verdadeiro João Ninguém, porque somos um conjunto de ruínas reunidas. Somos um conjunto de ruínas. E a energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E depois de desmaterializada pela cultura racional,
está pronta para voltar ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, no mundo do verdadeiro Deus. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, preparando assim a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para voltarem todos ao seu estado natural. Depois que passarem por tudo isso, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, com o seu raciocínio desenvolvido. Aí então, serão os corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, no mundo do verdadeiro Deus. E aqui na Terra, todos vivem de aparência, e quem vive de aparência é um traidor de si mesmo. Aqui na Terra, somos um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Aparentemente, tudo somos, mas verdadeiramente nada somos, porque somos mortais. E estamos caminhando para o fim dessa deformação e transformação racional. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até que todos passem a desenvolver o raciocínio. E depois, quando estiverem prontos pelo desenvolvimento do raciocínio, voltam ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Aqui, aparentemente, somos tudo, e na realidade não somos nada, porque ninguém está livre de um mal da natureza. Ninguém está livre de morrer de reumatismo. Ninguém está livre de morrer de uma tuberculose. Ninguém está livre de doença nenhuma. E vivem todos resfriados a vida inteira, porque terminou a fase do pensador, viver. E estamos na fase do terceiro milênio, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas tem que desenvolver o raciocínio. Depois que estiverem prontos pelo desenvolvimento do raciocínio e que voltam ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E o pensamento é inimigo do pensador. Por isso, as famílias estão sendo ameaçadas por armas de fogo. Muitas famílias. Porque a fase do pensamento terminou. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida do pensador. A violência está em todo lugar, sendo várias pessoas sequestradas por armas de fogo. Estamos na fase de salve-se quem puder e se puder, porque estamos na era do fogo, e o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. O mundo está um vulcão de ruínas, com tantas ruínas que ninguém pode assim viver. Ninguém pode mais viver. Se o pensamento fosse feito para acertar, o pensador viveria com a sua vida bem certinha e nada lhe aconteceria. Mas o pensamento não foi feito para acertar, e sim para lapidar o pensador. Porque o mundo está no seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, para depois desenvolver o raciocínio. Quando o raciocínio estiver desenvolvido, estão prontos para voltar para o seu mundo racional. Quando o raciocínio estiver desenvolvido, voltam todos para o seu verdadeiro estado natural, para o mundo racional. Vão ser os corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza.
A continuação dessas mensagens se encontra no 778, volume do Histórico.